Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Uma ótima segunda-feira a todos que nos assistem. A partir de agora você fica muito bem informado. E vamos começar essa edição falando sobre saúde. Com o recente surto de Covid-19 registrado em hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aumentou a preocupação com a doença em vários estados. Então vamos relembrar quais são os cuidados necessários em relação à doença. Depois de serem confirmadas 2 mortes por Covid, mais de 60 casos em pacientes e 9 em funcionários do Hospital Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também houve aumento de casos em outras unidades da federação. Foram registrados casos da doença no Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Piauí e Paraíba. Mas, apesar do cenário ainda não ser considerado preocupante, os infectologistas alertam que a vacinação é muito importante, principalmente para os grupos de maior risco. No momento, a Covid-19 atinge populações muito específicas, principalmente crianças abaixo de 2 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais. Esses 2 grupos de risco devem fazer uso da vacina. Se essas pessoas forem expostas ao vírus e se não forem vacinadas, devem ser impactadas de forma semelhante ao que aconteceu na pandemia, aumentando o risco de complicação e de internação hospitalar. Especialistas alertam que o ideal é que todos sejam imunizados contra o coronavírus pelo menos uma vez por ano. Mas, depois da onda de vacinação em massa, houve um relaxamento e diminuição pela demanda do tratamento imunológico. Segundo informações, no Rio de Janeiro, a Covid é a doença respiratória com maior responsabilidade pelo aumento das internações no estado, tendo como alvos principalmente idosos. E nesse mês de setembro acontece a campanha contra o suicídio. O Setembro Amarelo é uma iniciativa que busca conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio. De cada 100 mortes registradas, uma é causada pelo suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte em todos os países e contextos socioeconômicos. Em 2021, a prática custou a vida de mais de 720 mil pessoas, apesar dos esforços em escala mundial para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para reduzir em 1/3 as taxas até 2030. A transformação dos serviços de saúde mental é um dos desafios mais urgentes de saúde pública, mas a tendência atual é que a prática reduza apenas 12% em 5 anos. Entre 2000 a 2021, a taxa de suicídio em escala mundial diminuiu 35% e permaneceu estável durante a pandemia do Covid-19, apesar do aumento dos fatores de risco, como doenças, genética, perdas recentes e históricos familiares, além de transtornos psiquiátricos. A condição financeira também é levada em consideração. Segundo a OMS, 73% dos suicídios ocorrem em países de baixa ou média renda. No entanto, nações de renda elevada apresentam uma taxa maior de óbitos. O suicídio é uma consequência dramática de alguns transtornos de saúde mental. O número chega a mais de 1 bilhão. Os transtornos mentais têm fortes consequências econômicas, como gastos de saúde elevados e perda de produtividade. Especialistas indicam que a ansiedade e a depressão, os mais comuns, custam $1 trilhão por ano à economia mundial. O reconhecimento do comportamento que pode indicar risco ao óbito é fundamental para salvar vidas. Pesquisadores revelaram que a maioria das pessoas que morreram por suicídio apresentavam histórico de doença mental frequentemente não tratada ou tratada de forma incorreta. Os mais comuns foram transtorno bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia, entre outros. Além disso, conflitos familiares, sentimentos de desamparo, desemprego ou até mesmo a solidão de viver sozinho podem alavancar a prática. E olha só, os apaixonados por astronomia puderam observar uma lua de sangue na noite de domingo durante um eclipse lunar total. O fenômeno foi visível de forma completa na Ásia e na Oceania, e parcialmente na Europa e na África. Vamos ver. Foi uma experiência incrível, algo que eu nunca tinha vivido. No início, pensei que não iria acontecer, porque a lua não estava escura, não estava sangrenta como tinha dito, não estava totalmente vermelha. Mas às 8h30, a magia aconteceu. Este fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente nesta ordem e a Lua está em fase cheia.
O satélite fica vermelho porque o Sol desliza para sua sombra, que bloqueia os raios solares e aos poucos perde o brilho branco. Este eclipse lunar total, o segundo do ano, é o prelúdio de um grande eclipse solar esperado para 12 de agosto de 2026. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 11h30 você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Ótimo início de semana e até mais.